Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Nosso devocional de hoje está aqui em Gênesis capítulo 17. Mas antes, se inscreva aí no nosso canal, dá um joinha, né? Se você ainda não deu um joinha, dá um joinha aí no vídeo. Quando você faz isso, você cria engajamento, você diz para a plataforma que ela precisa enviar esse vídeo para mais pessoas. E aí você acaba se tornando um missionário comigo aqui pela plataforma da internet. Siga, gente, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, que você sempre quando a gente publicar um vídeo, você vai receber uma notificação. E compartilhe também. Envie esse vídeo para 7 amigos seus. Faz isso, faz um ato profético aí todo dia, enviar aí para 7 amigos esse devocional. Com isso, nós vamos propagando o evangelho da salvação. Nós somos pequenininhos aqui na internet, né? Tem pessoas aí que têm milhares de visualizações. Mas não importa o número de visualização, importa como a palavra penetra no coração da pessoa. E eu tenho certeza que esse devocional tem penetrado no coração de muita gente. Gênesis 17 diz assim: quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. E eu farei uma aliança com você, e lhe darei muitos descendentes. Deus falando com Abraão. Como ouvir a voz de Deus? Como eu reconheço a voz de Deus? Hoje, você vai aprender a reconhecer a voz de Deus. Como é a voz de Deus? Outro dia eu fui buscar o meu filho na escola, num dia que abriu todo o portão e saiu aquele monte de criança. E eu fiquei procurando meu filho ali no meio daquelas crianças e aquele mundo de crianças saindo tudo de uma vez e eu olhando, procurando o meu filho. De repente ele falou: pai, peraí, é o Asaf. É a voz do Asaf. E eu olhei para trás, lá estava o Asaf. Mas eu reconheci a voz dele. E por que eu reconheci a voz do Asaf? Simples, porque você tem maior facilidade de reconhecer a voz que você escuta todo dia. Você pegou isso? Nós temos facilidade de reconhecer a voz que nós ouvimos todo dia. E Deus, ele fala todo dia. É você que talvez não está com sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Você fala, mas como? Mas será que é a voz de Deus? Então você precisa treinar o seu ouvido para entender qual é a voz de Deus, dando ouvido a ele todo dia. Veja que quando Deus falou com Abrão a primeira vez, foi lá no capítulo 12 de Gênesis. Abrão tinha 75 anos de idade. Deus falou para ele: você vai sair do meio da sua parentela, você vai sair da sua terra, você vai sair do meio da sua família, e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Olha só, Deus estava tirando Abrão de um lugar visível e enviando ele para um lugar invisível, que ele ainda ia mostrar. Isso é fé. Por isso que Abraão, ele é chamado de o pai da fé, porque ele trocou algo visível por uma coisa invisível que Deus ia mostrar para ele. O mundo, ele funciona na base de troca. Você vai na feira, você vai no mercado, você compra um produto, você dá o dinheiro em troca daquele produto. Tudo funciona na troca. A fé, ela funciona no invisível. Quando uma pessoa ela vai na igreja, ela leva a sua oferta a Deus. Não tem gente que critica, que fala, mas você está dando algo
e não está trazendo nada de volta. Ou seja, você está dando algo visível e está trazendo algo invisível. Isso é a fé. O que Deus tem para nós é invisível. Então, tem pessoas que nunca vai entender um princípio de oferta. Sempre vai ficar criticando. Enfim, não é o vídeo de hoje, mas a pessoa sempre vai ficar lá fazendo vídeos, os desigrejados, né, criticando o dízimo, a oferta e tal, achando que é o governo quem banca uma instituição evangélica de porta aberta, como é na Igreja Católica, né? A Igreja Católica, ela recebe recurso governamental. A Igreja Evangélica não recebe, né? Então, a pessoa, ela troca algo que é visível por aquilo que é invisível. Foi isso que Abraão fez. Ele saiu dali ouvindo a voz de Deus, um Deus que ele nem sabia quem era, que estava se apresentando a ele, e ele obedeceu. E a partir daquele momento, ele passou a ter uma comunicação com Deus. E quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus, existem consequências graves. Veja que Abraão deixou de ouvir a voz de Deus e foi ouvir a voz da Sara, quando ela falou: se deita com a minha empregada Agar, e quem sabe é esse o seu filho da promessa. E olha a consequência. Até nos dias de hoje, nós temos aí duas nações em guerra, Ismael e Isaque. Nós temos aí os árabes e os judeus em guerra até hoje, porque Abraão deixou de ouvir a voz de Deus. Então, quando você passa a ouvir a voz de Deus constantemente, você treina os seus ouvidos para o timbre da voz de Deus. E aqui Deus se apresenta para Abraão com 99 anos e Deus ainda está fazendo uma promessa de que ele iria ter um filho. Deus trabalha no impossível. Então, primeiro ponto, como saber que é a voz de Deus? Se for possível ao ser humano, então é a voz da sua emoção. Se for impossível aos olhos humanos, é a voz de Deus. Veja que Abraão tinha 99 anos. Como que ele poderia ter um filho? Sara estava velha. Como que ela poderia ter um filho? Mas era a voz de Deus, porque se tratava de algo impossível aos olhos humanos. Segunda coisa, você tem que ter uma vida de leitura da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, você sente sede de se aprofundar mais na palavra de Deus. Você entra na história. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu entro na história, parece que eu estou lá dentro. Tem um amigo meu que ele fala assim: você queria estar lá na Bíblia, né? Você queria ser da época da Bíblia, né? Eu falo para ele: não, naquela época não tinha geladeira. Eu fico imaginando como era a vida sem geladeira, né? Então, você tem que ter uma leitura, porque quando você começa a ler a Bíblia, você começa a sentir interesse pela palavra de Deus. E é aí que Deus começa a falar com você. Você começa a ser uma pessoa mais espiritual, quando você deixa de lado o celular, todas as outras coisas, e começa a ler a Bíblia. Se você lesse a Bíblia o mesmo tanto que você lê as mensagens no celular, você teria lido a Bíblia umas 10 vezes por ano. E a Bíblia, ela é a fonte da palavra de Deus. Uma outra coisa, você precisa ter uma vida de oração. Para ouvir a voz de Deus, você tem que falar com Deus. Você tem que ter uma vida pautada na comunicação com Deus. Porque quando nós oramos, nós nos comunicamos com Deus. E Deus, ele se comunica conosco. Deus, ele não é uma pessoa mal educada. Até perdão por falar pessoa, né? Porque Deus é um ser que não existe explicação, não existe palavra para definir. Não existe definição para Deus. Yahweh, que é o nome de Deus. Yahweh, que é o nome, é a tradução do tetragrama do nome de Deus. Então, não existe definição para ele. Mas ele não é um ser ou uma pessoa mal educada. Ele responde, ele não deixa a gente falando ao léu. Ele sempre vai responder à nossa voz. O que você precisa é melhorar a sua sensibilidade, a sua comunicação,
para ter acesso a Ele. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença e sabemos que o Senhor fala conosco. Mas ajuda-nos a termos mais sensibilidades para entender quando é a Sua voz ou quando é a voz do coração falando conosco. Porque a Tua palavra já alerta que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então ajuda-nos a ouvir a Sua voz, a voz do Teu Espírito Santo que fala conosco, que se comunica conosco. O que há de ser da humanidade sem o Teu Espírito Santo? Então, continue falando conosco, se comunicando conosco, porque precisamos, reconhecemos que necessitamos das Suas orientações. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Shalom.